Próxima do Polo Norte, a Islândia é uma ilha que se localiza em uma região inóspita e de clima muito frio. E até alguns anos atrás, a agricultura era impensável em boa parte de seu território. Mas graças às mudanças no clima, hoje em dia se cultiva lá a cevada. Essa é uma das consequências do aquecimento global, permitir que locais de clima pouco propício para a agricultura passem a ser cultivados. O problema é que se sabe que os possíveis danos causados pelo aquecimento seriam bem maiores do que os eventuais benefícios. O aumento da temperatura traria a diminuição das chuvas e o surgimento de regiões áridas e secas, o que diminuiria a produção agrícola e causaria situações de fome nos países menos preparados para o fenômeno. Se investe gigantescas quantidades de dinheiro em pesquisa disso, daquilo, paraná, mas justamente a água, que vai ser, vamos dizer, o grande causador de guerras, de invasões e etc. Não se fala nisso, eu não escuto. O senhor poderia dar alguma informação sobre o que a ciência está fazendo em relação a tornar a água do oceano potável ou usável na agricultura, etc.? Água vai ser o recurso natural estratégico, com o aumento da intensificação da agricultura, com alterações climáticas, tá? Com temperaturas mais altas, que aumenta a taxa de evaporação, por razões óbvias. Tá? Então, você vai ter uma escassez de água extremamente importante. Isso é sim preocupação. Por exemplo, o IPCC tem um capítulo só sobre a questão de água, de disponibilidade de água. Existem tecnologias, né, como você mencionou, né, de dessalinização da água do mar. Israel é um país, por exemplo, muito líder nessa área. Se você faz através de membranas, né, que seguram cloreto, sódio, cálcio, os íons de um lado e deixa passar só as moléculas de H2O do outro lado, de maneira simplista, tá? Só que a maior parte dessas tecnologias são extremamente caras, né, e inviáveis do ponto de vista de utilização em larga escala, infelizmente. Agora, o desperdício da água é gigantesco. Tá? Por exemplo, mesmo a própria Sabesp, né, estima que cerca de 30% a 35% da água que ela distribui na cidade de São Paulo não chega na torneira. É jogada em algum lugar que ela não faz nem ideia onde. Pra vocês terem uma ideia, né, do descontrole do uso de um recurso natural que é absolutamente estratégico. Né? É uma irresponsabilidade enorme, né, mas é o que acontece na prática. Tá? Então, também com a água, nós vamos ter que aumentar muito a eficiência do uso desse recurso natural, que, primeiro, é um recurso natural escasso, caro, difícil de conseguir e cuja disponibilidade certamente vai diminuir ao longo deste século. Tá? Então, o limitante da agricultura, tá, além da questão climática, vai ser água. E isso é estratégico na produção de alimento, o que também pode vir a trazer tensões, né, socioeconômicas importantíssimas ao longo deste século. Né? Hoje a gente vê isso, a questão no Oriente Médio, mas, por exemplo, você pega o Sudão, né, todo aquele conflito, né, em torno do sul do Sudão, é basicamente por falta d'água, né, que não tem recursos naturais para a população sobreviver. Então, isso é uma questão que é estratégica para o planeta. Do ponto de vista de ciência, né, a gente hoje até já consegue apontar algumas direções de onde a disponibilidade de água vai aumentar, onde ela pode vir a diminuir, mas obviamente é uma questão muito mais socioeconômico-política do que científica hoje. O oceano é um dos maiores absorvedores de CO2 da atmosfera, né? Então, o oceano ele absorve uma parcela significativa de CO2 da atmosfera, assim como os ecossistemas terrestres, como a Amazônia, mas agora falando dos oceanos, né, que a maior parte da superfície do nosso planeta é água. Mas tem um problema. Assim que a camada superficial de água absorve uma certa parcela de CO2 da atmosfera, o pH se torna ácido e, com isso, decresce a taxa de transferência de CO2 entre a atmosfera e os oceanos. Né? Com isso, você tem um efeito que se satura mais ou menos rapidamente. O que o James Lovelock propôs, né, é um negócio muito inteligente, muito esperto. Ele propôs o seguinte, que se colocasse milhares, né, de gigantescos tubos da ordem de 100 metros de diâmetro, né, nos oceanos abertos, né, no meio do Oceano Atlântico, por exemplo, um tubo de cerca de 200, 300 metros de profundidade, tá, e que você bombeasse água do fundo do oceano para a superfície
do oceano, então trocando continuamente, né, a água superficial para permitir que essa água que é rica em nutrientes, rica em algas, tá, que possa absorver fortemente esse CO2 da atmosfera, seja reciclado e com isso você aumenta a absorção de CO2 da atmosfera. Né? Isso realmente, do ponto de vista biológico, né, científico, funciona. Né? Você vai conseguir absorver quantidades significativas de CO2, mas, como todo remédio, tem os seus efeitos colaterais. Né? O efeito colateral é o seguinte: você vai começar a absorver tanto CO2 da atmosfera que você vai acidificar os oceanos de uma maneira significativa. Primeiro, isso tem consequências sobre a população de algas, então isso tem um certo limite. Tá? Você vai tornar o pH do oceano tão ácido. O pH do oceano ele já decaiu. Há 150 anos atrás ele era 8,2, tá? Hoje é 7,95. Então ele está se tornando cada vez mais ácido, graças à maior absorção de CO2 que já está ocorrendo. Se você intensificar esse processo, você vai alterar tão rapidamente o pH do oceano que isso pode vir a comprometer, por exemplo, a população de peixe, corais, e comprometer, na verdade, toda a vida do oceano, que é base de uma cadeia da qual milhões e milhões de pessoas dependem para a sua alimentação. Tá? E isso pode ter outros efeitos colaterais secundários que a gente ainda não conhece.